O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba. Bem, Felipe, e antes da gente falar, né, sobre o G20, já faço aqui, né, o jabá da sua última coluna na Gazeta do Povo, né? Em Osaka, um Brasil ofuscado e um ringue com gigantes. Isso, eu vou até explicar o que eu quis dizer na coluna. Outra coisa importante da gente frisar antes, né, meu caro Matias, que foi o que a gente falou inclusive no começo do programa, o G20 está rolando, tá? Então, por exemplo, a gente não tem uma declaração conjunta, ainda tem pelo menos mais um dia inteiro de encontros, de reuniões, então não tem como a gente fechar o assunto hoje, tá? O ideal, inclusive, depois, eu só tive essa ideia depois, porque eu sou burro. Mas a gente talvez devesse ter gravado esse programa ontem à noite para evitar falar do G20 como um todo e falar do G20 completo na semana que vem. Mas, então vai ser meio... Passou. Vai ser meio G20 hoje e meio G20 amanhã. Amanhã não, sexta-feira que vem, tá? Então fica aqui essa contextualização para o nosso ouvinte de qualquer maneira. Outra coisa importante de falar é que, assim, o programa, né, ele já existe aí há 4 anos. Estamos indo para o nosso 4º G20, né, justamente. E a gente vai repetir algo que a gente fala sempre. Oi? Quinto. Quinto já? 2015, 16, 17, 18, 19. Olha, é mesmo. Né? Então... Então tá aí. E aí a gente vai repetir algo que, então, pela quinta vez... A gente é de humanas. Pela quinta vez. Uma coisa importante de lembrar que é o seguinte. O G20, assim como esse tipo de encontro, como Davos, por exemplo, eles por si só, especialmente no mundo em que vivemos atualmente, eles dificilmente vão produzir alguma coisa, tá? Estamos falando ali de dezenas de lideranças, tá? Porque são os 20 membros do G20, mais meia dúzia ali de convidados, mais meia dúzia ali, um pouquinho mais até, de representantes de organizações internacionais. Então, cada um vai ter sua agenda, cada um vai buscar os seus interesses, muitas vezes são agendas completamente díspares. Então, o G20, como instituição, né, como bloco, como conjunto, melhor dizendo, não bloco no sentido do direito internacional, ele vai lançar ali, né, aquelas fotos posadas, uns sorrisos forçados, uma declaração conjunta ali bastante ampla, meio vaga, com pouco poder decisório. Aliás, as fotos são sempre um exercício de semiótica, né? E assim, isso quer dizer que o G20 então não serve para nada? Não, pelo contrário. É nos bastidores que o bicho pega. Exatamente. O G20 é quando você coloca ali as principais lideranças mundiais por pelo menos 48 horas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso não é pouca coisa, tá? E você pode trocar ideia com parceiros importantes ou comer um churrasco em Osaka. E aí você tem encontros a portas fechadas, encontros bilaterais, contatos, né, entre líderes, negociações, o início de negociações, conclusões de negociações. Você tem ali a construção de relações pessoais, por exemplo, tá? Então, assim, e aí essa é uma coisa interessante da gente pensar, por quê? O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, estará no seu primeiro G20. Pensando assim, em teoria, ele no mínimo vai comparecer a mais 3. Né? Caso não aconteça nada com ele politicamente até lá, e pensando no mandato que ele já tem. Se a gente pensar numa possibilidade de reeleição, então Bolsonaro pode comparecer até mais 7 G20s. Então, é uma forma, inclusive, dele se apresentar, dele começar, ele encontrar outras lideranças internacionais pela primeira vez, começar a construir relacionamentos. Então, o G20, ele acaba sendo muito importante
Porque é todo mundo que tem um poder decisório ao mesmo tempo, no mesmo lugar, tá? Ao mesmo tempo, essa divergência de agendas, não é nem divergência, essa vastidão de agendas, torna muito difícil a gente prever as pautas, né, com muita certeza. Vão ser coisas muito mais difusas, reuniões bilaterais, aquelas conversas ali, conversa de salão, encontros a portas fechadas, como o Matias disse, né, onde ali o bicho pega. E finalmente, quando você coloca todos esses atores no mesmo lugar ao mesmo tempo, você consegue, até por interlocutores, conversar sobre crises globais, sobre temas globais, envolvendo vários dos atores possíveis relacionados com aquele tema. Tá? Então, para dar um exemplo concreto aqui, algo que a gente não vai nem se debruçar muito, mas exemplifica o que eu quero dizer. Como os nossos ouvintes sabem, já tem meses que Estados Unidos e Turquia estão batendo cabeça por conta do fato da Turquia ser um membro da OTAN, ser membro do consórcio do F-35 e estar comprando sistemas antiaéreos russos numa compra enorme de última tecnologia, algo que os Estados Unidos inclusive alega que viola as sanções contra a Rússia por conta da crise da Crimeia. Você vai ter no mesmo lugar o Donald Trump, o Erdogan e o Putin. Inclusive na foto oficial ficou latente o constrangimento do Erdogan com o Trump lado a lado. Então assim, claro, eles não vão sentar os três, pedir uma porção de sashimi, para ficar num estereótipo japonês, uma porção de gyoza, e decidir como é que vai. Gyoza não, porque o Erdogan não come gyoza, né? Porque gyoza é carne de porco. Carne de porco, né? Então vamos no sashimi mesmo. Pedir um sashimi e decidir ali na hora. Não vai ser isso. Mas você consegue acelerar, você consegue fazer propostas, você consegue ali ventilar coisas, entendeu? Que contribuem para esse cenário. Dando um panorama geral de quem está lá, né? Além dos representantes do G20, de todos os representantes do G20, só o México não estará representado pela sua principal liderança, no caso o presidente López Obrador, porque ele ficou no México. Quem está representando o México é o seu ministro de Relações Exteriores, o Marcelo Ebrard, tá? O López Obrador usou aquela narrativa que a gente já falou aqui de cortes de custos, né? Falando, não, tenho que cuidar dos assuntos mexicanos, tenho que ficar aqui no México, é um gasto muito grande até o Japão, tenho que ficar aqui. Mas no fundo ele não quer ir porque ele não quer se envolver nas tretas entre Estados Unidos e China. Tá? Não quer se envolver nisso. Aí, além dos integrantes do G20, nós temos o Pinheira, do Chile, representando a APEC, tá? A Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. O El Sisi, do Egito, como secretário-geral da União Africana. O Mark Rutte, dos Países Baixos, como convidado. Os Países Baixos da Espanha sempre são convidados, porque não são as 20 maiores economias do mundo, mas estão logo ali. Né? Mas importam, né? O presidente do Mali, representando a nova parceria para o desenvolvimento africano, que é um braço da União Africana para questões econômicas. O primeiro-ministro de Singapura e o primeiro-ministro do Vietnã, ambos convidados pelo anfitrião Japão. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. O primeiro-ministro da Tailândia, representando a ASEAN, né, a nações do Sudeste Asiático. E aí temos representando, né, as organizações internacionais, o presidente do Banco de Desenvolvimento Asiático, o presidente da Financial Stability Board, a Christine Lagarde do FMI, o diretor-geral da OIT, o secretário-geral para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, presidente do Banco Mundial, o Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, e o Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, Organização Mundial de Saúde. O José Graziano, da FAO, não está presente porque a FAO trocou de comando, vai trocar de comando agora. A gente vai falar disso no finalzinho do bloco. Tá? Então, os presentes são esses, ou seja, são muitas canetas bastante poderosas ali. E só esclarecendo, né, para os ouvintes não familiarizados, a FAO é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Isso. E aí, quais são, né, os panoramas gerais? Né? Ou seja, algo que dá pra gente falar agora, né, que vão ser os assuntos
E aí alguns deles a gente já pode inclusive falar de coisas concretas, outros vai ter que ficar para frente. A grande questão, né, por isso que eu disse, né, tá lá o título do texto, um ringue com 2 gigantes, é a treta comercial entre Estados Unidos e China. Ver o que vai sair disso, se vai sair alguma coisa. Lembrando que as negociações entre os 2 países começaram justamente no G20 de Buenos Aires, quando Trump e Xi Jinping comeram lá um bifão argentino. Então, todo mundo vai estar esperando o que vai sair disso. Até porque os outros países, né, mesmo que né, não é uma briga comercial que envolve somente Estados Unidos e China. É uma briga comercial que acaba tendo efeitos em diversos outros países. Para dar o exemplo mais banal e mais próximo da nossa realidade, a questão agrícola. Se um acordo comercial entre China e Estados Unidos definir que, por exemplo, que a China vai comprar sei lá quantas milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, isso é ruim para o Brasil. Agora, se o acordo não tiver essa previsão, ou se não tiver acordo, isso significa que o Brasil pode abocanhar um mercado chinês maior ainda do que já tem, para compensar a soja dos Estados Unidos, que a China não estará comprando. Então, assim, tá todo mundo de olho para saber se vai ter alguma solução disso. E essa briga, na verdade, não é uma briga apenas entre China e Estados Unidos, né? É uma briga entre a visão defesa do multilateralismo, né, que hoje tem como principal defensor a China, e, do outro lado, a defesa do unilateralismo, né, a ideia do protecionismo em nome dos diversos tipos de interesses nacionais, defendida pelo governo dos Estados Unidos. Tá? Então, essa é a primeira treta. E essa treta não tem como a gente falar nada de muito concreto hoje ainda, porque a gente não teve nem o documento geral do G20, nem uma reunião olho no olho entre o Donald Trump e o Xi Jinping. Aí temos como outro assunto geral a questão do Irã, né? A crise no Irã, a crise no Golfo Pérsico, o Irã que não faz parte do G20, a Arábia Saudita faz, o MBS está lá, e você tem a Europa e a China tentando salvar o acordo nuclear, você tem a Índia como uma das principais compradoras do petróleo iraniano, querendo pelo menos uma extensão das isenções de sanções, e do outro lado, você tem os Estados Unidos querendo pressionar o Irã cada vez mais, e tentando fazer esse meio de campo está justamente o Japão, né? Recentemente a gente comentou que o Abe Shinzo esteve no Irã. Conversou com o Rouhani e o Japão tenta se colocar ali como interlocutor dessa situação. E a Turquia, claro, está olhando tudo ali de olho, porque a Turquia ela é interessada no assunto também. Aí, outras pautas importantes serão justamente a pauta comercial entre Índia e Estados Unidos, já que Índia e Estados Unidos estão numa mini guerra comercial, impondo tarifas uns aos outros, a Índia também está comprando, né, sistemas antiaéreos russos. Outra treta, né, que estará envolvida é a da Península Coreana, porque depois do G20, o Donald Trump vai de Osaka para Seul, onde ele vai ser recebido pelo Moon Jae-in, que está no G20, o Vladimir Putin está lá, o Xi Jinping está lá, que recentemente esteve na Coreia do Norte, e comenta-se até mesmo que essa visita do Donald Trump à Península Coreana possa resultar em alguma conversa, tá, entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Tá? Não sei se a Coreia do Sul vai convidar alguma autoridade da Coreia do Norte para acompanhar as conversas, ou até, assim, o mais sensacional seria o Donald Trump pousar em Seul, ele ser recebido pelo Moon Jae-in, aí chega uma limusine dirigida pelo Dennis Rodman, e aí o Dennis Rodman sai da limusine, ele abre a porta, sai o Kim Jong-un, no aeroporto de Seul, e os três se abraçam, né? O Donald Trump, o Moon Jae-in e o Kim Jong-un, os três se abraçam e declaram a paz mundial. Aí começa a nova ordem mundial. Isso, e eles declaram a paz mundial, declaram que vai ter McDonald's na Coreia do Norte, e é isso, entendeu? E o Dennis Rodman em prantos, usando a camiseta da maconha. E vai ter uma franquia da NBA em Pyongyang. Isso, o Pyongyang Unicorns.
Não, tem que ser o... Qual o nome do Pyongyang Isótopos? Que nem dos Simpsons, os isótopos de Pyongyang. Mas, então, esse seria o cenário mais legal, né? Uma visita surpresa ali, e aí sai o Kim Jong-un, o Moon Jae-in, o Dennis Rodman em prantos, usando sua camiseta da moeda virtual da maconha. Mas é claro, né, estamos brincando aqui, mas de fato... Isso foi uma fanfic. Isso foi uma fanfic, foi um sonho erótico meu. Mas o Donald Trump vai visitar Seul e a Península Coreana é um tema que está sendo discutido no G20, tá? Esses são alguns dos temas principais, tá? Algumas das pautas principais. Aí, antes da gente embarcar, né, nas notícias dessas pautas entre grupos, depois, aí como a gente vai dividir? A gente vai falar dessas pautas principais, depois do Brasil, depois das pautas bilaterais e vamos fechar com outras notícias ali, um temperinho. Antes disso, uma coisa que é importante de contextualizar. Como a gente falou no bloco sobre a América Latina, quando a gente falou de direitos humanos da Arábia Saudita, a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista, autoritária, violenta, sem judiciário independente, que exporta uma ideologia extremista, o wahhabismo, que usa a religião e o fato de ser guardião das cidades sagradas do Islã como uma ferramenta de política externa. É um governo que reprime opositores e o herdeiro que representa a Arábia Saudita no Japão ordenou pessoalmente o assassinato de um crítico do regime, Jamal Khashoggi, no consulado em Istambul. Tudo isso é fato. O outro fato, infelizmente, é que o G20, o próximo G20, vai ser em Riad, capital da Arábia Saudita. Então, por isso que todos os líderes presentes vão ter que passar pelo constrangimento de tirar algumas fotinhos e conversar por alguns minutos com o Mohammed bin Salman. E, novamente, analisando a foto oficial, ele está quase ao centro. Isso. O centro é o Abe Shinzo, o Macri e o MBS. O Macri porque foi o último. O Shinzo Abe atual, o MBS o próximo. Então, assim, infelizmente é uma situação constrangedora, uma situação deplorável, mas infelizmente faz parte do jogo, tá? Claro, vão ter os que não vão se constranger ao encontrá-lo, né? Como o Putin, né? Que uma vez, né? Teve aquela vez que ele cumprimentou o MBS lá com... Parecia o Will e o Jess se cumprimentando, né? Enfim, vão ter os que não vão se constranger tanto assim, porém todos vão passar por esse constrangimento. Então, por exemplo, o fato do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ter um encontro bilateral com o MBS, não é o ideal. E passa longe do ideal o Brasil se aliar com a Arábia Saudita lá no Conselho de Direitos Humanos. Porém, nesse caso, é parte do protocolo, entendeu? Não tem muito para onde correr. O problema é o próximo G20 ser em Riad. Aí fazer o quê? Aí você tem que trocar uma ideia com o próximo anfitrião. E falando em anfitrião, né, a outra questão das grandes pautas, mas que a gente vai ter que esperar os documentos finais, é que, né, o anfitrião ele sempre pode propor pautas. E o Japão, que é o presidente rotativo do G20, né, propôs, dentre pautas da discussão, que inclusive vão contar com a participação dos líderes. O Bolsonaro vai falar num evento sobre a questão populacional por conta da reforma da Previdência no Brasil, né? O Japão propôs temas como envelhecimento e encolhimento populacional, que é um problema bastante grave no Japão, inclusive. A pirâmide etária... No Japão, a base está diminuindo cada vez mais. Fluxo de dados e inteligência artificial, na qual o Japão é um líder nesse sentido. Transparência governamental e pautas ambientais. No caso das pautas ambientais, vamos lembrar que o Japão ele é um gigante de pés de barro. E Fukushima também. Sim, porque assim, o Japão, por exemplo, o Japão fala, não, a gente recicla mais da metade do nosso plástico. Só que como é que é a maior parte da reciclagem do plástico japonês? O Japão incinera o plástico.
Então, em vez de dele ter um lixão de plástico no seu terreno, que é pequeno, ele joga na atmosfera, que é problema de todo mundo. E, vamos lembrar, no passado o Japão saiu, né, da Comissão Internacional das Baleias e voltou à caça comercial de baleias na sua zona econômica exclusiva. Teve um ouvinte nosso que ficou pé da vida, dizendo que é um recurso econômico importante para o Japão, porque o Japão tem pouco território, então não consegue, por exemplo, cultivar, ter muita pecuária, por exemplo. Então é uma forma do Japão obter fontes de carne e tal. Mas, enfim... as baleias estão quase em extinção, algumas dessas espécies, ninguém sabe por quê, né? Compra carne bovina nossa. Pronto, não precisa matar a coitada da baleia. A baleia tá lá. Enfim, claro, aí vai ter nossos ouvintes veganos que vão me acusar de especismo. E eu confesso, é uma hipocrisia nesse sentido. Eu não tenho alguns hábitos que eu não consigo. Eu confesso completamente que nesse aspecto é muito contraditório, tá? Né, o chamado especismo. Então, enfim, sobre o Japão teve essa questão. Agora, vamos então falar das pautas principais, começando pelo Irã, e não apenas no G20, mas também um breve retrospecto aí da última semana em relação ao Irã. No início da semana, meu caro Matias, no final de semana mais precisamente, saiu quem foi a voz que conseguiu demover o Donald Trump do ataque ao Irã. O principal cético do ataque ao Irã. Você sabe quem foi? Você viu quem foi? Não. Ele é comentarista de um canal de televisão. Qual canal de televisão falaria contra um ataque ao Irã? E que o Trump ouviria? Fox News. O Tucker Carlson, comentarista político da Fox News, que teria mandado lá um Zap, um Telegram, um SMS, não sei, falando pro Trump não fazer isso, muito menos às vésperas das eleições, que não é o que o povo americano quer. E aí o Donald Trump falou, quer saber? Fox News sempre tem razão. Então, não vou atacar o Irã. Tá? Essa revelação bombástica saiu aí no final de semana. E falando nesse aspecto, né, voltando à edição passada, mostra, né, essa posição magnânima do Donald Trump, né? Sim, de que eu não ataquei para não causar vítimas e tal. Aí, na segunda-feira, o Donald Trump anunciou novas sanções contra o Irã, tá? Daqui a pouco acho que não vai ter nenhum setor da economia iraniana ou nenhuma pessoa no Irã que não estará sob sanções, mas ele disse que ele quer conversar com o Irã, ele vai ser o melhor amigo do Irã se o Irã topar conversar, e ele disse que, falando em Camp David, perante a imprensa, I will call vou chamar aqui a minha abordagem, né, de Let's make Iran great again. Vamos tornar o Irã grande de novo. Então, tá aí. Já tem uma versão local que é Let's make Persia great again. Aí, também no início da semana, segundo informações dos Estados Unidos, tá? Segundo informações da agência de notícia iraniana, o Irã executou um ex-funcionário do Ministério da Defesa do país sob acusação de ser espião da CIA dos Estados Unidos. Tá? Então o cara, né, foi acusado ali de ser espião e foi executado, segundo a agência de notícias iraniana. Para o Irã revelar isso, noticiar isso, é até também um recado, né, para outras pessoas lá dentro que estejam pensando em fazer a mesma coisa. Aí, também no início da semana, o Donald Trump disse que, embora ele não tivesse autorizado o ataque militar contra o Irã, ele atacou um cyberataque que teria sido muito bem sucedido em complicar as defesas antiaéreas iranianas, tá? O Irã negou que tenha ocorrido qualquer cyberataque, disse que tá tudo bem, tá tudo normal dentro do Irã e tá tudo ok. Tá? Vamos, né? Fica aí uma matéria bastante extensa sobre isso, saiu também no Washington Post, vocês podem dar uma olhada. Aí vamos chegar mais perto do G20, né? Por quê? Por conta das novas sanções, o presidente Rouhani
quando estava embarcando para o Japão, disse que o governo dos Estados Unidos diz que quer negociar, porém impõe novas sanções e isso desmente a sua postura. Os Estados Unidos não quer realmente negociar, tá? O Rouhani disse que a paciência estratégica de Teherã não significa que tenhamos medo e as ações... Aí eu vou ter que usar... É o termo que ele usou, tá, gente? É um termo pesado que não usem no seu cotidiano, tá? As ações da Casa Branca significam que ela é gerida por um retardado mental. O Duterte não estava aí? Não. Aí o Donald Trump tweetou: a declaração muito ignorante e ofensiva do Irã dada hoje só mostra que eles não entendem a realidade. Qualquer ataque do Irã a qualquer coisa americana será enfrentado com grande esmagadora força. Em algumas áreas, esmagadora significará eliminação. Só que assim, claro, o linguajar foi longe do linguajar mais diplomático, embora, né, o Trump também não seja nenhum exemplo de linguajar diplomático, mas como você bem lembrou, ninguém chega aos pés do Duterte, né, que chama o presidente dos Estados Unidos de FDP. Mas o Irã, ao falar, olha, os Estados Unidos dizem que quer negociar, mas impõe novas sanções, de fato é um apontamento ali contraditório, né, só que não precisava ali falar do, né, desenvolvimento mental ou não. E aí, hoje, em Viena, nós tivemos aquela reunião entre o Irã e outros países europeus. Viena era tarde, então. Que a gente comentou na semana passada, que ocorreria, semana retrasada, eu acho. E o representante do Irã na reunião disse que houve progresso, mas ainda não é suficiente e não atende às expectativas do Irã, tá? Vamos ver... Vamos ficar aqui pendentes o que o Donald Trump vai conversar sobre o Irã no G20, tá? Ainda não sabemos. Então, sobre o Irã, o retrospecto dessa última semana é mais ou menos esse e esperemos aí que algo seja conversado nessa noite. Aí vamos sobre a Coreia, tá? No início da semana, domingo, dia 23, o Kim Jong-un disse que recebeu uma carta de conteúdo excelente de Donald Trump. Né? Segundo o comunicado da agência de notícias oficial norte-coreana, agradecemos pela capacidade de julgamento político e valentia extraordinária do presidente Trump. Kim disse que levaria seriamente em consideração o conteúdo interessante da carta. Né? Eles trocam em cartas de amor. É legal porque é vintage, né? Trocar cartas. Enquanto o pessoal está aí no sexting, né? Eles estão lá trocando cartas. É romântico, tá? Mande cartas para o seu ou sua crush. A não ser que você tenha a letra feia que nem eu. Aí não, aí fica no digital mesmo. E aí, o Moon Jae-in, também embarcando para o Japão, disse que... há conversas sobre uma terceira cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte e que a Coreia do Sul está fazendo parte desses esforços. Ele disse que não há motivo para se falar em impasse sobre a questão coreana, pois os dois lados têm se engajado e avançado para entendimentos mútuos das posições para uma terceira cúpula na data mais próxima possível, tá? Vamos ver como será o encontro Trump e Moon Jae-in no G20. Aí, vamos para a China, onde nós temos uma questão, né, que depois a gente vai falar nas reuniões bilaterais, que a China vetou que Hong Kong seja discutido no G20. Tá? O ministro de Assuntos Exteriores, Zhang Jun, o vice-ministro de Assuntos Exteriores, disse que o G20 é um bloco econômico e que Hong Kong é um assunto doméstico chinês. Não permitiremos que esse tópico seja discutido na conferência do G20. Próximo assunto. Mais ou menos isso. Mas por que ele fez isso? Porque ativistas de Hong Kong mandaram cartas para consulados dos países do G20 em Hong Kong pedindo que os seus representantes se manifestem contra o projeto de lei da extradição
né, que a gente comentou 2 programas atrás. Para quem quiser ouvir, a gente abordou de forma mais completa o que estava acontecendo em Hong Kong. E mandaram diversas cartas e fizeram manifestações na porta dos consulados, tá? Com cartazes, com megafones e tudo mais. Incluindo aí escritórios da União Europeia, Argentina, Austrália, Canadá, Itália, Japão, África do Sul, Coreia do Sul, Rússia, Turquia, Estados Unidos e Inglaterra. Mas como o próprio diplomata chinês falou, esse é um fórum econômico. E aí então podem usar isso de justificativa. Então assim, quem que vai ser louco, né, de comprar essa briga com a China no próprio G20? Eu só vejo uma pessoa que poderia tocar nesse assunto. Falando sério, a Theresa May. Por quê? Porque o Reino Unido era, né, o antigo controlador de Hong Kong. Ela já vai sair do cargo. E a Theresa May vai sair do cargo. Ela é um pato manco, né? Então, assim, a Theresa May tá indo no G20 para dizer, olha, o Brexit tá correndo tudo bem, depois do Brexit a gente quer fazer acordo com todo mundo, entendeu? Passar a ideia ali de vender um cenário de estabilidade. Então ela não vai ter muita autoridade para definir nada. Sim. Ao mesmo tempo... É quase figurativa a participação dela. Ao mesmo tempo não tem nada que amarre. Ela tá sentindo a Rainha Elizabeth. Então, assim, é a definição do pato manco, né? Do lame duck, no jargão político dos Estados Unidos, que é quando você tem ali um presidente sem muito poder. Seja porque ele não consegue passar pelo Congresso, seja porque o seu sucessor já foi eleito. Então, ela vai estar ali como um pato manco. Então, se ela quiser, ela, usando um português bem claro, ela mete um louco, entendeu? E fala, olha, é o seguinte, sobre Hong Kong... prezamos muito por Hong Kong foi do Império Britânico, temos cidadãos lá, achamos isso um absurdo, e é isso, tchau, se vira Boris Johnson. Né? Então é a única possibilidade desse assunto ser tocado na reunião. Aí, chegamos então ao Brasil, tá? Com várias notícias. E a gente vai falar da notícia de hoje, né? Do acordo entre Mercosul e União Europeia, lá no Breaking News, tá? Mas vamos começar. Primeiro, e isso aqui lembrando, o nosso compromisso aqui é com uma análise factual, uma análise baseada nos fatos. E o fato é, porque o título, né, da minha coluna na Gazeta era que o Brasil chegaria eclipsado no G20. Primeiro, a treta comercial entre Estados Unidos e China. Ela é a principal pauta. Tá? Não é dizendo, não, Brasil é insignificante. Não é isso. É que tá todo mundo de olho se vai sair alguma coisa de China e Estados Unidos. Tá? Então, por isso que o Brasil acaba chegando ofuscado. E outras coisas que colaboram foram que foi uma semana, digamos assim, de questionamentos em relação à liderança brasileira. E aí vamos, né, por uma ordem factual. Primeiro, uma ordem cronológica, melhor dizendo. Primeiro, na terça-feira, dia 26, um relatório sobre pobreza extrema e direitos humanos da Organização das Nações Unidas coloca que o impacto das mudanças climáticas na parcela mais pobre da população mundial é cada vez maior e algumas lideranças fracassaram nesse sentido. Ele cita o Donald Trump, ele cita o governo chinês e ele cita o Bolsonaro. No caso do Bolsonaro, ainda hoje muitos países estão dando passos de pouca visão na direção errada. No Brasil, o presidente Bolsonaro prometeu abrir a floresta amazônica para mineração, acabar com a demarcação de terras indígenas e enfraquecer as agências de proteções ambientais. Tá? Aqui, claro, é um relatório de uma comissão da ONU, não é nada de outro mundo. Porém, isso acaba repercutindo. E a postura ambiental do novo governo também acaba repercutindo no exterior, especialmente pela retórica usada pela presidência. E vejam que eu já bati nessa tecla aqui várias vezes, que de fato a bandeira ambiental já foi usada, e às vezes é usada sim, pelos países envolvidos para tentar travar o desenvolvimento de países como Brasil e Índia. Tá? Isso é fato. Isso não é apenas uma retórica. Ao mesmo tempo, não é necessário levar para o outro extremo, tá? E essa é uma bandeira histórica do governo brasileiro, tá? De responsabilidades iguais, porém diferenciadas. Ou seja,
Brasil, Índia e Europa têm a igual responsabilidade de cuidar do meio ambiente, porém de maneiras diferentes. Por quê? Porque o Brasil tem a Amazônia, o Brasil é um país de industrialização tardia, enquanto a Inglaterra queimou todas as suas florestas, queimou todo o seu carvão e passou 200 anos jogando toda a poluição do mundo na atmosfera. Então a Inglaterra ela tem uma responsabilidade maior do que a do Brasil e da Índia. Todos são responsáveis, porém uns mais do que os outros. Essa é a questão. Tá? Então, assim, você criticar esse sequestro da pauta ambiental para projetos geopolíticos é uma coisa. Agora, uma vez um político estava querendo aprovar o fim das reservas ambientais no Alasca para permitir maior exploração de petróleo. E aí o Stephen Colbert, né, na época, com o seu personagem, né, republicano radical, ele dizendo, não, sou completamente a favor, tal, rape this land, né, tipo, viole essa terra. Então, assim, também não precisa virar essa coisa. Aí, na quarta-feira, tivemos o episódio, lamentável em vários aspectos, que é um sargento da Força Aérea Brasileira foi pego pelas autoridades espanholas em Sevilha como um traficante de drogas, traficando 39 quilos de cocaína num avião presidencial. Aí, primeira coisa, antes que alguém já grite, não, mas não era o avião do presidente. Não é porque o avião não estava com o presidente a bordo que ele deixa de ser um avião presidencial, tá? São 3 aviões presidenciais. Faz parte da frota. O principal, o Airbus 330, e os 2 Embraer 190, o VC1 e o VC2. Todos têm o brasão da Presidência da República no seu estabilizador vertical, tá? Fazem parte da comitiva presidencial, eles fazem parte da instituição Presidência da República, tá? E fazem parte do Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira, o GTE, tá? Então, assim, não era o avião que o Bolsonaro estava, mas é um avião presidencial brasileiro. Assim como, se o Donald Trump tá no helicóptero, tá, dos Marines que ele usa, o Air Force One deixa de ser o avião presidencial dos Estados Unidos, tá? Alguma coisa assim. Então, um sargento da Força Aérea Brasileira, ele fazia parte das comitivas presidenciais, pelo menos desde 2016. Outros veículos de informação falaram desde 2011, porém, hoje tem uma comitiva de imprensa dizendo que ele fazia parte das comitivas presidenciais desde 2016. E aqui... Já fez mais de 20 viagens. 20 viagens. Ele estava fazendo parte do grupo preparatório, né? O pessoal que vai na frente para preparar as coisas e estava fazendo essa escala em Sevilha. O avião presidencial faria a mesma escala em Sevilha, porém, por conta da repercussão, mudou para Lisboa, inclusive. E lembrando, ele foi pego pelas autoridades espanholas. E aqui eu vou ler um texto que eu fiz no dia com alguns questionamentos que eu acho importantes para todos os nossos ouvintes. E eu sei que nós temos muitos ouvintes que são militares e que vão poder, inclusive, talvez ajudar a responder algumas dessas perguntas, né? E quando eu digo que nós temos ouvintes militares, nós temos ouvintes que são, inclusive, oficiais. Vários já comentaram que nos ouvem para estudar para a prova do comando do Exército, por exemplo. Nós temos um ouvinte que é coronel de paraquedistas, tá? Então, assim, primeiro, dá um dano à imagem do país na véspera do G20, porque isso foi notícia no mundo inteiro. Segundo, não foi algo inédito, tá? Uma quadrilha de oficiais da FAB já tinha sido pega em 99, condenado em 2011, eu errei a data no meu texto originalmente. O próprio Black Alien rima num bom lugar do sabotagem em 2001, quem tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB. Só que não eram os aviões da presidência, eram aviões de transporte de carga. Aí, terceira coisa, 39 quilos de cocaína, gente, não é pouca coisa, tá? Usando aquela brincadeira, né, não é para consumo, entendeu? Quem estava financiando essa operação? Quais eram os contatos desse sargento? Quem ia lucrar com a venda dessa droga? Aí, o que a inteligência interna da FAB deixou de fazer ao verificar ou monitorar outras atividades dos seus profissionais? Porque, assim, repito, profissionais. Estamos falando de um sargento, um cara que estava na FAB
há pelo menos uma década, tá? Não era um recruta qualquer, entendeu? Estamos falando aqui de um sargento que tinha acesso à comitiva presidencial. A gente não está falando de qualquer coisa. Depois, aí tem a questão de qual fiscalização que a FAB ou a PF realizam nos aviões das autoridades do GTE. E aí, quando eu digo autoridades, não só os presidenciais. Porque assim, quem carrega 39 quilos de cocaína poderia, eu não sei, eu juro, eu estou aqui perguntando. 39 quilos de cocaína poderia significar a mesma coisa, uma brecha do mesmo tamanho de colocar uma bomba no avião da presidência da República? Ou vamos supor que esse avião, um belo dia, ou outro avião do GTE, estivesse transportando um senador, entendeu? Equivale a uma brecha de colocar uma bomba dentro desse avião? Não, e outro dia mesmo, quando a gente veio gravar o Fronteiras, eu tava carregando uma quantidade razoável de livros, né, pra terminar o roteiro aqui no estúdio. E menos de 39 quilos. Mas eu precisei levar num carrinho de feira. 39 quilos também não é algo fácil de carregar. É quase metade do meu peso. Sim. Não, você tá posando de magrinho. Quase. Porque eu tô ali perto dos... pra cima dos 80. Porque, claro, vão ter ouvintes nossos que nos ouvem na academia, inclusive, que conseguem levantar 39 ali num braço só. Ok, mas essa não é a regra. Entendeu? E você, claro, você não carrega tudo junto, né? Então assim, o ponto é, e essa observação colabora para isso, inclusive, foi um crime de tráfico internacional de drogas que foi possibilitado, primeiro, por uma série de falhas de seguranças e, segundo, com o envolvimento de mais pessoas. Porque até para financiar essa carga, que no mercado espanhol teria um valor ali de uns 2 milhões de euros, segundo algumas estimativas, duvido muito que foi o sargento, inclusive, que financiou. Chegou lá e falou, não, quer saber? Me dá 39 quilos aí que eu vou levar pra Espanha, revender lá e pegar o dinheiro. Entendeu? Então, assim, quem mandou essa carga? Quem ia lucrar com isso? Quais as brechas de segurança possibilitaram isso? Brechas ou então uma eventual quadrilha, tá? Não é algo simples, tá, gente? Não é uma operação de um homem só. E não é... perseguição ao atual governo. A gente está falando de 39 quilos de cocaína num avião da comitiva presidencial da República Federativa do Brasil. Esquece o nome Jair Bolsonaro. Esquece, tá? A frase é essa. São 39 quilos de cocaína num avião da comitiva presidencial da presidência da República Federativa do Brasil. Até porque foi essa a repercussão internacional. Sim. Então, assim... Não foi um ataque ao governo Bolsonaro. É uma mancha que fica pro Brasil e que fica difícil se desvincular de um narco-estado. Isso, a imagem de narco-estado. E aí, claro, vão ter ouvintes nossos que vão a questão do Bolsonaro, do vizinho miliciano lá com mais de 100 fuzis e tudo mais. Ok, isso são outras questões. As perguntas são essas, por enquanto. Por enquanto, as perguntas são essas. Claro, se as respostas a essas perguntas chegarem ao ponto de que, o presidente sabia da carga, são outros 500. Eu espero que não chegue a nisso, né? Mas é possível. E também fica claro com esse episódio que membros das Forças Armadas têm conexões com o tráfico internacional de drogas. Até porque o Brasil não produz cocaína. Né? O Brasil é um anteposto. O Brasil é uma grande rota de cocaína para a Europa. Principalmente para a Europa. Mas a gente já até comentou isso em alguns outros programas. Colômbia e Bolívia, que são os maiores produtores da folha da coca, são dos países que menos consomem cocaína no mundo. Né? Então, assim, a cocaína é uma commodity, basicamente. Então, assim... no caso da Colômbia, a gente falou isso no Fronteiras Invisíveis sobre o país nortenho, pagou a dívida da Colômbia. Então, assim, isso repercutiu na imprensa internacional e acaba colaborando para uma chegada mais fraca do Brasil. Aí, só para fechar, as autoridades de Sevilha ontem
deram algumas declarações à imprensa dizendo que o sargento, né, chamado Manuel Silva Rodrigues, muito provavelmente era justamente uma mula, né, de uma quadrilha maior. O próprio presidente em exercício, Hamilton Mourão, o vice-presidente, disse que é uma mula qualificada, né, uma mula no sentido de transportar as coisas. Então, vamos ver aí a que ponto vai chegar isso, porém, o fato acaba abalando a imagem brasileira na chegada do G20. Aí, junto com tudo isso, o Brasil anunciou, antes da viagem, uma das primeiras pautas da agenda do presidente em Osaka, anunciou que o Bolsonaro se encontraria com o Xi Jinping hoje, sexta-feira, dia 28, em Osaka. Vamos falar sobre agricultura, vamos falar sobre comércio, né? Vão tentar parar ali umas arestas. Lembrando, o Bolsonaro, né, deu aquela declaração uma vez de que a China quer comprar o Brasil. O Bolsonaro visitou Taiwan, né, naquela visita eleitoral que ele fez ali no Extremo Oriente. Isso pegou muito mal na China. Então, né, foi anunciado isso. Ao mesmo tempo, né, o Ernesto Araújo disse para a revista Veja, né? Primeiro, ele disse que, na opinião dele, a Terra é redonda, tá? Mas aí, ele disse que algumas restrições à Huawei estão sob avaliação, que ele quer entender quais os eventuais problemas na tecnologia da Huawei e que essa decisão final é do presidente. Ou seja, né, fica ali uma coisa meio sem harmonia, até porque anteriormente o Mourão, né, tinha dito de que o Brasil não tinha receio de nada, de que a Huawei poderia ser bem-vinda e tudo mais, né? Então, já teve aí essa sinalização. E aí vieram os 2 episódios, né, mais complicados. Por isso que eu disse, vou repetir, por isso que eu estou dizendo que a chegada do Brasil foi em baixa, tá? Eu estou dando os subsídios de por que eu avalio dessa maneira. Então tivemos o episódio da cocaína, tivemos essa pequena desavença aí com a China, tivemos o relatório da ONU, e aí a Merkel falou perante o seu parlamento que quer conversar olho no olho com o Bolsonaro, porque ela vê com grande preocupação a questão das ações do presidente e disse que a situação brasileira, ambiental e de direitos humanos sob Bolsonaro é dramática, tá? Então, assim, vou abrir aspas, tá? Eu, assim como vocês, vejo com grande preocupação a questão da atuação do novo presidente brasileiro. E a oportunidade será utilizada durante a cúpula do G20 para falar diretamente sobre o tema, porque eu vejo como dramático o que está ocorrendo no Brasil. Então, vamos lá. Aí, o Macron disse que não terá nenhum acordo comercial entre União Europeia e Mercosul se o Brasil sair do Acordo de Paris, do Acordo Ambiental de Paris. Se o Brasil deixar o Acordo de Paris, até onde nos diz respeito, não poderemos assinar o acordo comercial com eles, por uma simples razão. Estamos pedindo que nossos produtores parem de usar pesticidas. Estamos pedindo que nossos companheiros produzam menos carbono. Isso tem um custo de competitividade. Então não vamos dizer de um dia para o outro que deixaremos entrar bens de países que não respeitam nada disso. Aí, como o governo brasileiro respondeu? O Bolsonaro disse que, em matérias ambientais, os alemães têm muito a aprender com o Brasil, porque a Alemanha ainda usa muito carvão, e o presidente do Brasil, que está aqui, não é como alguns anteriores, que vieram aqui para serem advertidos como por outros países. E o Heleno, né, o Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que sobre o caso da cocaína disse que só se ele tivesse bola de cristal, o que, ao meu ver, é uma frase errada, disse que a política de meio ambiente é totalmente injusta ao Brasil. O Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente no mundo. Quem tem moral para falar da preservação de meio ambiente do Brasil? Esses países que criticam vão procurar sua turma. Daí foi o momento Chavo del Ocho, né?
do general Heleno. Então, assim, aí ele falou das ONGs a serviços de países estrangeiros e tal. Só que, assim, você falar vai procurar sua turma é uma frase que eu diria pro MBS. Não para parceiros como Macron ou Merkel. É uma frase, entendeu? Querendo ou não, é aquela hora daquela resposta bem vaselina. Do tipo, não, isso daí são algumas diferenças que a gente vai sentar, vai conversar, vai ser tudo resolvido, estamos muito tranquilos, entendeu? E pronto. Acabou. Então, assim, aí já começou mal, já começou com essas farpas e tudo mais. Aí veio um leve constrangimento, digamos assim, que foi o seguinte: na sexta-feira foi anunciado hoje, né, que às 11 horas da manhã a assessoria da Presidência da República do Brasil informou que um encontro com Macron marcado para 14h25, horário local, foi cancelado, tá? E aí, segundo o governo francês, não tinha nenhum acordo marcado. Aí ficou nessa coisa meio do tipo, olha, cancelou, não tinha nada marcado e tudo mais. Aí, as autoridades francesas disseram hoje, né, depois, que havia sim um encontro previsto, mas um encontro informal, nada que estaria na agenda. Tá? E de fato, né, o Macron e o Bolsonaro se encontraram ali durante uma reunião sobre economia digital. Eles sentaram lado a lado. Tem a foto do Macron servindo água para o Bolsonaro, inclusive. E antes da reunião, eles ali conversaram um pouco ali com o intérprete francês, inclusive, tá? Não era um intérprete brasileiro. Ou se era alguém, enfim, alguém que estava fazendo primeira viagem. Então, foram lá, conversaram, tentaram desfazer essa aresta. Além disso, o Bolsonaro disse que o Brasil não pretende sair do Acordo de Paris, coisa que a gente vai retomar mais para o fim do programa. Aí, ainda hoje, né, ontem/hoje, né, lembrando, por conta desse fuso horário, as coisas que aconteceram, né, na quinta-feira, mas já era sexta, enfim. O Bolsonaro disse que o Brasil não tem lado na guerra entre China e Estados Unidos. Abro aspas para o presidente. Não, lógico que os produtos da China para os Estados Unidos e para cá, em parte, interessam o Brasil, porque tem a questão das commodities. Então, obviamente, a gente não quer que haja briga para a gente poder se aproveitar. A gente está buscando paz e harmonia, como estamos trabalhando no caso do Mercosul e da União Europeia. Aí, ontem/hoje, né, na quinta-feira... Não, é quinta-feira de qualquer jeito, desculpa. Aí ontem, quinta-feira, o Jair Bolsonaro caminhou pelas ruas de Osaka, foi numa churrascaria brasileira, que você até mencionou anteriormente, passou pelo comércio local, onde ele comprou uma bijuteria de nióbio, que ele depois fez uma live. Teve alguém... Comprei um brinco para minha filha, a 05. Inclusive, teve um comentário na live do Bolsonaro, dizendo que ele pagou caro no negócio do nióbio. Não sei se foi, né? E aí, segundo Helena, eles foram na churrascaria porque o Bolsonaro não gosta de comida japonesa. É cru aquilo, poça! Os ouvintes vão reclamar dessas imitações. E ele elogiou a rede de metrô de Osaka, enfim, tudo mais. Então, ontem ele teve lá um dia mais livre, e aí hoje, né, se encontrou com os líderes do BRICS, se encontrou com o Donald Trump, tá? O Donald Trump disse que o Bolsonaro é um homem especial, que está indo muito bem e é muito amado pelas pessoas no Brasil. O Bolsonaro disse que espera que o Donald Trump visite o Brasil antes das próximas eleições dos Estados Unidos em 2020. Disse que admira muito o Trump. O Trump respondeu dizendo que o Brasil é um país tremendo, que está entusiasmado para visitá-lo. Disse, vocês têm ativos que alguns países nem conseguem imaginar. É um tremendo país com uma população tremenda, então estou entusiasmado para ir. Os dois países estão comercializando muito mais do que antes. Conversaram sobre Venezuela, conversaram sobre OCDE,
A conversa ficou justamente, né? Vai ser produtivo, quem sabe? Vamos ver o que acontece, o que vem disso, estamos muito bem, agora somos o maior país do mundo, papapá. Ou seja, novamente, e aqui não é culpa do Brasil, não é culpa do Bolsonaro, não é culpa de ninguém. Estão esperando o que vai sair de Estados Unidos e China antes de se moverem em alguma direção. Né? Então, muitas das declarações do Trump foram isso. Vamos esperar, vamos ver o que acontece. O Donald Trump disse que está trabalhando com a Colômbia para ajudar a população venezuelana. O Trump disse também, disse que quando eles estavam falando sobre a Venezuela, ele disse que ouviu um rumor de que os democratas querem mudar o nome do partido para Partido Socialista. Então, eles têm que ver o que acontece na Venezuela. Né? Então, assim, tiveram lá uma conversa, que uma conversa durou ali 20 minutos, meia hora, e que, claro, que acaba sendo diminuído pela metade do tempo, porque tem a questão dos intérpretes, né? Então, até aí, tudo ok. O Bolsonaro convidou o Macron para visitar a Amazônia, inclusive, naquele papo informal lá que eu mencionei. A gente espera mais algumas coisas, né? Algumas coisas mais firmes, porque a gente está aqui no tudo muito em cima. E, finalmente, vem o maior problema que eu vejo no G20 pensando no Brasil, tá? O Bolsonaro vai se encontrar ainda com o Shinzo Abe, com o Abe Shinzo, vai se encontrar com o Modi amanhã, enfim, ainda teremos vários encontros, só que aí tem um problema que realmente pegou pra mim, tá? Que é o seguinte, o Bolsonaro participou de um encontro que durou ali 40 minutos do BRICS em Osaka, tá? Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul. O S é de África do Sul porque é em inglês, já diria José Serra. Que talvez fique mais fácil para ele lembrar todos os países. Esse encontro, ele estava inclusive escrito na agenda do presidente como encontro informal dos BRICS. O Bolsonaro falou por 5 minutos no encontro, defendeu o comércio multilateral, criticou medidas econômicas desleais. O Brasil, lembrando, atualmente ocupa a presidência rotativa dos BRICS. Em novembro vai receber o encontro de líderes dos BRICS. Até aí, ok. Só que, o que pegou pra mim? Que, durante a semana, Rússia, Índia e China anunciaram que, ao final do G20, vão realizar um encontro trilateral no formato RIC, R-I-C, de Rússia, Índia e China. RIC. E assim, vai ser o segundo encontro desse tipo entre esses três países, que, além de fazerem parte dos BRICS, também fazem parte da Organização de Cooperação de Xangai. E esse encontro entre Rússia, Índia e China, ele vai ser muito mais complexo e abrangente do que foi o encontro do BRICS, do que foi o encontro informal, né? Como foi chamado, dos BRICS. E assim, por que eu vejo isso como um problema? Porque para mim é mais um sintoma do distanciamento, e um distanciamento mútuo, de certo modo, e uma relação que está começando a criar desconfiança entre o Brasil e os países do BRICS. Por quê? Porque com o novo governo brasileiro, especialmente as declarações do chanceler brasileiro, né, muito se fala em Ocidente, em modo ocidental, em visão ocidental, visão cristã de mundo até, proximidade com os Estados Unidos, e isso acaba afastando o Brasil dos países do BRICS. E ao mesmo tempo, os países do BRICS vão olhar para o Brasil hoje, e isso inclusive, por exemplo, saiu no Indian Times há uns 2-3 anos atrás, que hoje o governo brasileiro é visto como por alguns setores desses países, é visto como uma linha auxiliar, digamos assim, do Donald Trump, que está envolvido numa guerra comercial com a China e que está envolvido numa mini guerra comercial com a Índia.
e que tem sanções contra a Rússia. Então, assim, aí você pode até dizer, não, mas Felipe, isso não quer dizer nada porque a África do Sul também não vai participar. A questão é que a África do Sul, ela está numa profunda crise política e econômica, que a gente já mencionou anteriormente, né? A gente teve a queda do Zuma, depois a eleição, a economia da África do Sul está em frangalhos. Não é o caso brasileiro. O Brasil está numa crise econômica, mas não está em frangalhos e tem uma nova liderança que foi eleita. E aí alguém pode dizer, não, mas o que o Brasil tem a ver com esses países? O Brasil historicamente tem a ver com os Estados Unidos. E aí, de fato, se a gente olhar no aspecto cultural e no aspecto histórico, a sociedade brasileira ela tem muito mais proximidade com a sociedade dos Estados Unidos. A classe média urbana brasileira quer ir para a Disney, a classe alta brasileira quer morar em Miami, todo mundo quer visitar Nova York, quer fazer compras em Nova York, quer visitar a Califórnia, ver os Estados Unidos como um exemplo, um país próximo, ao menos, escolas de inglês, né? O número de pessoas que sabem inglês no Brasil deve ser, assim, 1 milhão de vezes maior do que as pessoas que estudam o alfabeto sânscrito, ou russo mesmo, tá? Ao mesmo tempo, pensando em bandeiras da política internacional, o Brasil tem interesses em comum com os países do BRICS, tá? O pleito agrícola brasileiro, ele é partilhado pelos chineses e pelos indianos. Foi com a Índia que o Brasil trabalhou o desenvolvimento do chamado remédio genérico. A Índia é parceira do Brasil no G4, junto com o Japão e a Alemanha, para a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Os investimentos chineses no Brasil são crescentes. Energia solar e renovável é algo que também aproxima Brasil e Índia. As pautas de gás e petróleo são algo que aproximam Brasil e Rússia. Então, assim, vejam, tudo isso eu falo de interesses. As pessoas que veem o BRICS, infelizmente, são pessoas que têm a voz, inclusive, hoje no governo, né? As pessoas que veem o BRICS ali como um complô comunista, né? Uma grande conspiração, enfim, alguma coisa assim. Não. É um bloco geopolítico de países emergentes, especialmente pensando em China, Índia, África do Sul, que buscam enfrentar desafios similares em conjunto. O Brasil, no cenário internacional, tem muito mais a ver com a Índia do que com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o país que domina o cenário internacional. Os Estados Unidos é o país que fundou a ordem internacional, inclusive lá em Bretton Woods, que a gente mencionou nas efemérides. Agora, Brasil e Índia são países que têm crescido, que correm por fora. Tá? E até o BRICS, né, era um bloco com os principais protagonistas do segundo e do terceiro mundo, né, na Sim. concepção da Guerra Fria. E aí é outra coisa, um entusiasta dessas parcerias é o Modi, que é um nacionalista hindu conservador. O Modi passa longe de ser um comunista, ainda mais pensando na política indiana, né? Então, assim, esse afastamento ideológico do BRICS, esse afastamento mútuo, é bom deixar claro, é extremamente prejudicial ao Brasil. Eu vejo isso com muita desconfiança. Eu vejo com muita desconfiança que, nas vésperas do G20 Osaka, uma reunião, um encontro entre Rússia, Índia e China receba muito mais atenção internacional do que um encontro entre esses três países, mais Brasil e África do Sul. É o cenário ali de uma relação, como eu disse, que está se distanciando e que eu não acho que é algo bom, tá? Então vamos ver se isso, né, como vai ser desenvolvido e qual vai ser o resultado dessa reunião do RIC aí no final de semana, que a gente vai comentar no próximo programa. Pra gente fechar, né, antes do G20, o Abe Shinzo recebeu o Xi Jinping, né? Disseram que queremos, né, uma nova era nessas relações, temos diferenças históricas, né? Diferenças históricas também, passamos séculos um tentando ocupar o outro, para não usar outro termo, né? Apesar de termos uma origem comum. Exatamente, né? Inclusive muito do idioma, da cultura japonesa tem origem chinesa. E aí, foi a primeira visita oficial do Xi ao Japão desde 2013, inclusive,
tá? Disseram que vão promover para melhorar o comércio, né? E aí, claro, né? É sempre muito bonito, né? O linguajar, né? Então aí o Shinzo disse, ao mesmo tempo em que ele estava fazendo um convite, né, para o ano que vem, né? Ao mesmo tempo em que as cerejeiras vão desabrochar na próxima primavera, eu gostaria de receber novamente o presidente Xi como um convidado do Japão. Ou seja, pediu aí para ir na primavera e tal, né? Querem desenvolver melhor o comércio, devem ter falado da Península Coreana também, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser isso. Aí hoje tivemos o tão esperado encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, tá? E que foi marcado por um encontro, né, na frente das câmeras e também por uma conversa em privado, tá? E aí fomos marcados ali por piadinhas, né? E uma piadinha que não pegou muito bem nos Estados Unidos, inclusive, né? Uma piadinha que foi ok, né? Que foi, um repórter perguntou: você vai falar com o Putin, né, sobre a interferência russa, né, nas eleições? E aí o Trump disse: sim, claro que vou. E aí ele vira pro Putin, levantou o dedo e disse: não interfira na eleição. Aí, ok, tudo bem, né, um gracejo. Aí depois, presença de espírito, né, o Donald Trump disse assim, ele criticou a imprensa, né, dizendo que essa pacote completo, a Russian collusion, né, é uma coisa inventada para a imprensa. E aí ele disse assim: fake news é realmente um ótimo termo, não é? Vocês não têm esse problema na Rússia, mas nós temos. E aí o Putin respondeu: não, nós também temos, é igual, né? E aí o Donald Trump disse: get rid of them, né? Tipo, se livre dos jornalistas. Lembrando que na Rússia um jornalista opositor acabou de ser preso, né, numa trama aí farsesca, imputando ele ao tráfico de drogas, enfim. Então, segundo a Repórteres Sem Fronteiras, pelo menos 26 repórteres já foram assassinados na Rússia por questões políticas, no século XXI, especificamente. Tá? Então, assim... Bem, esse número na América Latina deve ser anual. Não, deve ser bem maior e tal. E, claro, esse número, assim, é o confirmado, né? Então, assim, isso acabou, é claro, né, pegando um pouco mal nos Estados Unidos, porque assim, o cara tá elogiando o fato de não ter muita oposição da imprensa na Rússia. Então, vamos ver o que sai das conversas entre portas fechadas. Fechando agora esse primeira parte do G20, né? O José Graziano, da FAO, que a gente mencionou anteriormente, no domingo foi eleito o seu substituto, que será o biólogo chinês Ku Dongyu. O primeiro nome dele é Q-U, mas aí eu pronunciei Q, né? Mas o Q em chinês pronuncia Tz, então é Tzu, né? Ô, louco, hein? Tá gastando chinês, hein? Não, na verdade eu estou evitando as piadinhas pelo fato de ser QU, porque se você falar QU em português, uma pronúncia bem aportuguesada, fica parecendo um termo, né, sim, que não é próprio para as crianças que nos ouvem. Vai ser o primeiro chinês que vai assumir a entidade. Ele obteve 108 votos. Em segundo lugar ficou a candidata francesa com 71 votos. E há mais de 40 anos o europeu não controla a organização, então tivemos essa mudança de comando na FAO. A Angela Merkel, ao chegar no Japão, antes de viajar ao Japão, ela estava na cerimônia de posse da nova ministra da Justiça alemã, a Christine Lambrecht. Ela novamente sofreu tremores, tá? Segundo o porta-voz, não há nada de errado com sua saúde. Ela teria tido tremores, enfim, também por uma questão ali, teria sido de pressão baixa e tudo mais. Lembrando, semana passada a gente falou que, né, ela teve alguns tremores quando recebeu o presidente ucraniano,
que foram responsabilizados pelo calor e pela desidratação, tá? E ela também já tinha sofrido um mal-estar em público alguns anos atrás, que ela também teria dito que teria sido uma queda de pressão, porém começaram, né, alguns boatos sobre a eventual saúde da Merkel, até porque ela anunciou recentemente a sua aposentadoria, né? Em breve ela vai se aposentar, então se teria ali alguma ligação. Esperemos que esteja tudo bem com a saúde da Angela Merkel, essa comunista, né? Aproveitando a Índia, né? Aproveitando que a Índia está no G20 e vai se encontrar com o Bolsonaro amanhã, o que acontece? A Índia está jogando a Copa do Mundo de Cricket, que é o esporte mais popular da Índia, e o uniforme titular da Índia é azul. Eu não sei por quê. O Biratã vai saber, nossos ouvintes que gostam de cricket vão saber. E como eles vão jogar contra a Inglaterra, tá, no dia 30 de junho. E por conta das regras ali do cricket, eles não vão poder jogar de azul. E a Inglaterra, ela tem um uniforme azul e um uniforme vermelho. Só que a Inglaterra vai jogar de azul. Na verdade, ambos os times têm uniforme branco também, mas não sei por que não podem jogar de branco. Enfim, o fato é, a Inglaterra vai jogar de azul, a Índia não vai poder jogar de azul. Então a Índia vai ter que inventar um uniforme e comentaram que a Índia teria preparado um uniforme laranja. E muita gente começou a criticar porque o laranja é a cor do nacionalismo hindu e a cor do partido, o BJP do Modi. O Modi sempre aparece de laranja. E no caso britânico é a cor dos lealistas, né? Porque é ligado à casa de Guilherme de Orange. E é a cor do açafrão, que é a origem dessa cor para os nacionalistas hindus. E aí estão criticando, dizendo que o governo indiano quer se apropriar da seleção de cricket, né? Vamos botar aqui uma comparação bem lenha na fogueira. Seria tipo se, durante o governo Lula, o Brasil jogasse uma Copa do Mundo de vermelho. Claro, você talvez... Tirando o fato que o vermelho não está na cor da bandeira. E aí entra uma discussão que assim, a Índia... Ela passou por um processo muito parecido com o que o Brasil passou, né, em relação à sua bandeira, né? A bandeira brasileira, ela tem a sua origem nas cores das famílias reais, né, de Bragança e Habsburgo. Habsburgo, né? Que era a esposa do Pedro I. E quando nós temos o golpe da Proclamação da República, e se escolhe depois por manter a bandeira, mas troca-se o brasão imperial pelo celeste, pelo globo celeste, aí vem aquela interpretação positivista que a gente aprende nas escolas, né? De que o verde é as matas, e o amarelo é o ouro, o azul é o céu e tudo mais. Ou o verde é a cor da esperança. Eu aprendi como o verde é as matas e o amarelo é o ouro. Só que assim, não, a origem são as cores da família real. Sendo que entre os republicanos, né, o próprio Júlio Ribeiro, né, o escritor maldito que publicou A Carne um ano antes da proclamação da República, tinha desenhado a bandeira que é atual do estado de São Paulo, sim, mas que mostrava a integração do branco e do negro. E do indígena. E o Barão do Rio Branco também desenhou uma bandeira que seria a branca, preta e vermelha, representando as 3 raças fundadoras do Brasil. Só que acharam que ia ficar muito confuso e mantiveram a bandeira antiga mesmo. E aí, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque a bandeira indiana, hoje, né, as suas cores... né, ela é laranja, branca e verde. A interpretação que dão hoje para as cores, tá, é de que a primeira faixa, que é o laranja, né, que é o safrão, né, é a coragem. A faixa branca é a paz e a faixa verde é a fé. Tem o azul, né, representado pelo Ashoka Chakra, que é a roda do Dharma, né? Isso, que está no meio da bandeira. Que talvez seja a origem do uniforme da seleção de cricket. Pode ser. Mas, originalmente, a bandeira, ela foi desenhada pelo Congresso Nacional Indiano, que era o seguinte, era o safrão dos hindus, o branco da convivência pacífica e o verde do Islã,
com uma roda de fiar no meio, representando a resistência da indústria têxtil contra o domínio britânico. Achei que fosse a velha fiar. Pode ser a velha fiar também. Então, assim, só que por conta da independência, por conta do nacionalismo, e aí criaram o Paquistão, um país para a maioria muçulmana, mudaram essa interpretação das cores. Mas, originalmente, o laranja é para representar os hindus e o verde é para representar os muçulmanos. Bem, e eu aposto que a seleção paquistanesa joga de verde. Sim, até porque a bandeira, né, é uma bandeira alviverde. Então, quando você falar, querem que a Índia jogue de laranja... Ok, tá na bandeira, mas mesmo a origem dessa presença na bandeira tem uma ligação com o nacionalismo hindu, que é o partido do Modi. Então começou-se ali muitas críticas, muitos comentários sobre isso, sobre esse rumor e tudo mais. Vamos ver qual vai ser a cor que a Índia vai usar contra a Inglaterra dia 30. Eu só não entendo por que um dos dois não pode jogar de branco, mas tudo bem. Porque se eles têm uniformes brancos, então um joga de azul, outro joga de branco. O branco é neutro. Entendeu? Acabou, não tem problema. Enfim. E outra coisa também, fica aí a crítica ao pessoal da Federação Indiana de Cricket, porque assim, os dois uniformes indianos são azuis. É que um é azul com detalhe laranja, o outro é todo azul. Enfim. E finalmente, uma coisa que saiu na imprensa hoje, assim, só de curiosidade, que o Putin... né? Ele estava ali no jantar do G20 e ele estava bebendo, enquanto estava todo mundo lá num copo de vidro, né? do evento e tal, ele estava usando uma canecona isotérmica que ele levou com ele. Então, né, é medo de envenenamento, né, é medo de, enfim, alguma paranoia, foi alguma zoeira só, né, então assim... E o porta-voz disse que o Putin gosta de beber chá constantemente, ele sempre anda com essa caneca térmica e ele tava com a caneca lá. Ele gosta de beber o chá dele nessa caneca, então tá aí. Mas enfim, lógico que surgiram várias histórias, né? Afinal, né? Se tem alguém que manja de espionagem nesse G20, pois é o Putin. Ele não marca a toca, não.